Fala pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram falar sobre o princípio da reversão ou o princípio da regressão? Esse é um princípio que é cobrado explicitamente por algumas bancas nas provas de raciocínio lógico, mas outras bancas, embora não cobrem de forma explícita, quando você olha as questões, você vê que aquilo ali cai muito nas provas, tá? Então eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o princípio da reversão ou o princípio da regressão e resolver aqui uma questão para você entender um pouquinho melhor como que isso funciona. Só para você saber quais são as bancas que geralmente cobram de forma explícita esse princípio. A banca Consulplan e a banca Idecam. As demais, e aí eu entro nas bancas mais tradicionais, como a FCC e a FGV, não cobram de forma explícita, eu pelo menos não me recordo no momento de nenhum edital dessas bancas cobrando isso explicitamente, mas quando você olha as questões de prova, você vê que dava para resolver usando esse princípio, que é um princípio simples, mas que te permite resolver mais rapidamente algumas questões de raciocínio lógico, beleza? Qual é a ideia do princípio da reversão? Em algumas questões, a questão vai te dar uma situação que vai transcorrendo. Por exemplo, eu me lembro de uma questão da FCC, que ela falava de um metrô. Ela pegava como se fossem as pessoas andando em um metrô, né? Pegava a trajetória de um metrô e ia dizendo quantas pessoas entraram em um vagão, em uma determinada estação, quantas saíram na outra, quantas entraram, quantas saíram, e ia dessa forma até você saber lá no final quantas pessoas que sobraram. E a questão queria que você chegasse de volta na quantidade de pessoas que estavam no metrô lá no início. Como é que você resolve uma questão como essa? A melhor forma é você vir de trás para frente. Olha, eu sei quantas pessoas que tinha lá no final. E eu sei o que foi acontecendo, quantas entraram, quantas saíram. Se eu vier de trás para frente, eu só preciso tomar um cuidado. As pessoas que entraram no metrô, na verdade eu vou ter que subtrair essas pessoas. As pessoas que saíram do metrô, eu vou ter que somar elas de volta. Então, veja que quando eu venho de trás para frente, eu tenho que ir trocando as operações. O que seria uma soma, por exemplo, a entrada de pessoas no metrô, vai ter que ser uma subtração. O que era uma subtração, como a saída de pessoas do metrô, passa a ser uma soma. Tudo bem? É esse cuidado que você tem que ter quando você trabalha com o princípio da reversão. Algumas questões vale muito a pena você vir de trás para frente do que você seguir a ordem normal. Mas para fazer isso você tem que ter essa ideia. Olha, tenho que subtrair quando eu estava somando, tenho que somar quando eu estava subtraindo e ainda tenho que me preocupar com multiplicação e divisão. O que eu estaria multiplicando, digamos que numa determinada situação dobrou o número de passageiros, eu tenho que pensar em divisão por 2, triplicou, divisão por 3, tá? Se dividiu por 3, na volta eu multiplico por 3. Então tem que estar sempre ligado para você trocar as operações corretamente. Vamos fazer isso numa questão? Olha aqui na tela comigo. Um carteiro percorreu em 1 hora 4 ruas e entregou em cada uma delas uma certa quantidade de cartas da seguinte forma. Na primeira rua ele entregou 14, na segunda ele entregou metade das cartas que ele carregava quando ele entrou nessa rua. Na terceira ele entregou 21, na quarta ele entregou 14 e veja que ainda sobraram 28 cartas na bolsa dele. A questão está perguntando a soma dos algarismos do número de cartas que o carteiro carregava ao entrar na primeira rua. Olha só, repare que a gente sabe quanto sobrou com o carteiro, sobraram 28 cartas. A gente está querendo voltar no tempo, voltar da quarta para a terceira, para a segunda, para a primeira rua, para a gente saber quantas cartas ele tinha lá no início, quando ele entrou na primeira rua. Veja que esse aqui é o caso clássico de questão onde você resolve, a melhor forma que eu entendo ser para você resolver é usar o princípio da reversão, é você vir de trás para frente. Só que a gente vai pensar, olha, se em uma rua ele entregou X cartas, agora que eu estou voltando eu vou ter que colocar essas cartas de volta no depósito, vamos dizer assim, do carteiro. Eu vou ter que fazer a operação contrária. Se era uma subtração, eu vou ter que, na volta, eu vou ter que ir somando, beleza? Vamos fazer isso então? Vem aqui na tela comigo. Olha só, o carteiro, ele estava com 28 cartas no final. Só que quando ele entrou na quarta rua, ele entregou 14 cartas na quarta rua, né? Se ele entregou 14 cartas na quarta rua, quantas ele tinha quando ele entrou, vou deixar aqui, ó, quando ele entrou na quarta rua?
Quantas cartas ele tinha quando ele entrou na quarta rua? Ora, são as 28 que sobraram, mais as 14 que ele entregou. Isso dá 42 cartas. Então, quando ele entrou na quarta rua, ele tinha 42 cartas com ele. Vamos voltar mais um pouco? Quantas cartas ele tinha quando ele entrou na terceira rua? Veja comigo o seguinte, na terceira rua ele entregou 21 cartas. Se ele entregou 21 cartas na terceira rua, significa que quando ele entrou aqui na terceira rua, ele tinha todas as demais, né, todas essas 42 aqui, ó, que sobraram para a quarta rua, mais essas 21. Então, vou fazer aqui, ó, 42 mais 21. Ele tinha 63 cartas quando ele entrou na terceira rua. Agora vem a segunda rua, quando ele entrou na segunda rua. O que a gente tem para a segunda rua, pessoal? Veja que a segunda rua é um pouco diferente. Veja que na segunda rua ele entregou metade das cartas que ele carregava. Se ele entregou metade das cartas que ele carregava, significa que na segunda rua ele dividiu por 2 a quantidade de cartas que ele tinha. Ele tinha um número de cartas, esse número de cartas foi dividido por 2 e aí sobrou só metade, sobraram essas aqui que nós já sabemos, que são as 63 que foram para a terceira rua. Significa que, voltando no tempo, eu tenho que pegar essa divisão por 2 e transformar numa multiplicação por 2. Então, 63 vezes 2, ó, 2 vezes 63, 126 cartas, tá? Só para você entender direitinho, garantir que você compreendeu. Ele tinha 126 cartas na mão quando ele entrou na segunda rua, mas aí ele entregou metade disso, ele entregou 63. Quantas sobraram? Sobraram 63, que foi o que a gente viu, que é a quantidade de cartas que veio aqui, ó, para a terceira rua, beleza? Então tá bom. Vamos voltar mais um pouquinho no tempo, vamos para quando ele entrou na primeira rua. Veja que ele entregou 14 cartas na primeira rua. Significa que quando ele entrou na primeira rua, ele tinha aquelas 126 que foram para a segunda rua e mais as 14 que ele entregou na primeira rua. Isso aqui dá 140 cartas. Então, quando ele entrou na primeira rua, ele carregava 140 cartas. A soma dos algarismos desse número é 1 mais 4 mais 0. Isso dá 5. Beleza? 5, alternativa A, que é o nosso gabarito. Beleza? Espero que você tenha compreendido bem aí o princípio da reversão. Veja que ele é útil, ele é bastante útil para você resolver esse tipo de questão e você ganha bastante rapidez à medida que você vai praticando. Vai ficando muito mais rápido resolver assim do que tentar ir na ordem direta. Beleza? Eu vou ficando por aqui então. Um abraço e até a próxima.